Bem, o nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, de hoje, vai tratar de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, Madalena. Não é um texto que vai tratar da história de Madalena, não é um texto que vai discutir a personalidade de Madalena, esse texto não vai discutir a figura de Madalena. Ele vai discutir uma passagem de Madalena com Jesus, é a aparição de Jesus para Madalena. E a pergunta que Emmanuel fez é uma pergunta sutil e profunda, porque o Evangelho diz que Jesus apareceu depois da crucificação, ele apareceu em primeiro lugar para Madalena. E com os nossos olhos, a gente podia até perguntar, é normal se a gente perguntasse, mas por que para Madalena? Por que não para a mãe dele? Por que não para o Pedro? Por que não para o João? Por que não para os discípulos? Por que para Madalena? É uma pergunta que a gente não faria. Ou se fizéssemos, teríamos uma resposta muito mais singela, muito mais superficial, muito mais imperfeita, muito mais fora dessa visão profunda que o Emmanuel traz. E, aliás, essa é uma das razões desse Evangelho por Emmanuel, que ele é um grande estudioso do Evangelho, reconhecido por todos, e a própria Joana de Ângeles, em mensagem ao Divaldo Franco, disse que é um grande estudioso do Evangelho. E um estudioso do Evangelho profundo, não é do Evangelho interpretado pelas letras frias e pelas nossas imperfeições. O Emmanuel traz coisas no estudo, na leitura do Evangelho, na interpretação do Evangelho, que mexe muito com a gente, que traz muita coisa para a gente. Esse texto de hoje, por exemplo, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, ele tem pouco mais de 20 linhas, 22, 23 linhas, e ele traz uma discussão muito profunda nessas 22, 23 linhas. E a gente começa dizendo, pelo texto, comentando o texto, quando ele diz que dos fatos mais significativos do Evangelho, olha, ele chama esse fato de fato dos mais significativos do Evangelho. Então não foi qualquer fato, passou ao largo do nosso raciocínio. Nós estávamos descuidados e não vimos a importância desse fato, por esse grande intérprete, né, do Evangelho. Dos fatos mais significativos do Evangelho e que convidam, esse fato convida a meditação substanciosa e acurada. Por que ele escolhe essas palavras, né, tão perfeitas? Substanciosa, uma observação da substância. Qual é a substância? Não é superficial, é a substância, é a alma do que aconteceu, né? Por quê? Uma meditação que a gente vai avaliar a substância, né? E com muita atenção. Aí ele faz a pergunta que a gente fez aqui. Por que razões? Mas ele não pergunta por que razões superficiais. Ele pergunta por que razões profundas. Então tem razões profundas no Evangelho. Todo o Evangelho tem razões profundas. A gente que não consegue aprofundar na leitura e no estudo do Evangelho. Por isso a gente se socorre ao Emmanuel, que tem condições e fez esse estudo aprofundado do Evangelho e que auxiliam a gente na compreensão e na interpretação, né? Porque ele tem essas razões profundas. As nossas são razões do nosso ciúme, das nossas imperfeições, da nossa ignorância e etc. Aí ele faz a pergunta, né? Por que razões profundas? Jesus não deixou de aparecer a figuras mais próximas para aparecer em primeiro lugar para Madalena. Se a gente for pensar rapidamente, por que ele não teria aparecido para sua mãe ou para os seus discípulos, né? Razões profundas são razões da lei divina. As nossas razões são superficiais, são razões do nosso interesse, né? Por que não para mim? Por que não para a mãe? Por que não para fulano? Por que não para o fulano que era mais amiguinho? Olha, nós é que trazemos privilegiados. A mãe seria privilegiada, o João seria privilegiado, o Pedro seria privilegiado. Aqui uma razão muito mais profunda, uma razão que encontra substância no Evangelho, na lei divina.
Então ela é isenta de qualquer interesse de Jesus, que ele não tinha. Qualquer suposto, pela nossa avaliação, interesse de Jesus, que a gente se imagina como Jesus, aí a gente fala, por que não para a mãe? Eu aí ia aparecer para minha mãe, eu ia aparecer para o meu amigo, nós faríamos isso. Mas Jesus tinha uma razão profunda, que era uma razão substancializada na lei divina. E aí o Emmanuel começa a trazer esse porquê. Olha, esse gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Então, o simbolismo desse gesto, que gesto? Por que ele apareceu primeiro para Madalena? O que isso simboliza? Mas ele não disse em qualquer lugar, em sua essência divina. Então, para esse gesto significar alguma coisa na essência divina, ele tem que raciocinar em termos da lei divina. Né? Então, o que esse gesto tem a ver com o ensinamento de Jesus? O que esse gesto tem a ver com a lei divina? O que esse gesto tem a ver com o Evangelho? Porque esse gesto, ele foi justificado no Evangelho. Aí ele diz, entre todos os vultos do Evangelho, todas as pessoas que participaram daquele momento da vinda de Jesus para trazer esse Evangelho, nenhum deles, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir os passos e os ensinamentos de Jesus como Madalena. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus já tinha falado. Então ninguém negou a si mesmo, pegou a sua cruz e seguiu mais do que Madalena. Ninguém violentou a si mesma. Por quê? A notícia que a gente tem de Madalena era luxúria, era hábitos extravagantes e outras tantas coisas que trazem uma ideia daquela coisa mundana de Madalena, né, da vaidade, da sua beleza, de dinheiro, de poder, né, de tanta coisa que tinha Madalena, que demonstrava a sua imperfeição. E com um único encontro, Madalena conseguiu romper com um monte dessas coisas e passou a seguir Jesus. Como é que rompe com essas coisas? Como é que não somente nega a si, mas negar a si nesse sentido aqui é negar todas as suas imperfeições, negar todas aquelas tentações que vencem. Quantas tentações venciam Madalena? A da luxúria, a da vaidade, a do poder, a do dinheiro. Quantas tentações venciam Madalena? E de repente ela passou a vencer todas elas. Ninguém se agrediu tanto, ninguém se violentou tanto, ninguém venceu tanto as próprias imperfeições, ninguém venceu tanto a si mesmo como Madalena. Então a razão é uma razão evangélica, porque essa não é a lição de Jesus, que a gente trave esse bom combate, depois também trazido pelo Paulo de Tarso, que é vencer as próprias imperfeições. Então ninguém foi melhor aluno do que Madalena. Ninguém ouviu melhor o mestre e cumpriu. Ele diz aqui no texto que nem mesmo Paulo de Tarso. Por quê? Porque Paulo de Tarso não tinha tantos vícios como tinha Madalena, tantas imperfeições como tinha Madalena. As imperfeições de Paulo estavam mais voltadas à sua intransigência, à sua ignorância na aplicação da lei. É o que ele diz aqui, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, não pelos vícios. Então Paulo não teve que vencer os vícios que Madalena tinha. E vencer esses vícios tinha que ter mais força ainda, né? Era a demonstração do bom aluno, demonstração de que ela seguia também o mestre, né? E aí, Jesus não discriminou e não distinguiu ninguém. Com isso, ele apenas mostrou, né, que aquela foi uma aluna exemplar, porque ela venceu todas as suas imperfeições, né? E ela conseguiu essa transformação, essa vitória sobre si. Ela venceu aquilo que tentava ela venceu suas próprias tentações. Ela ouviu Jesus e conseguiu fazer todo esse processo de transformação.
Há quantos anos, há quantos séculos a gente ouve esse chamado de Jesus? E as nossas tentações continuam nos vencendo, né? A gente ainda é muito vencido pelas nossas imperfeições. O Emmanuel continua no texto. Madalena vivera, né? Ela viveu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Que hábitos difíceis de serem extirpados? Prazer, luxúria, né? São hábitos difíceis. Aí ele diz algumas coisas. Ela amolecera-se ao contato com entidades perversas, tanto que a história diz, o Evangelho diz que Jesus expulsou vários demônios da Madalena, porque ela amolecera-se, ela foi vencida, ela entrou em sintonia com essas entidades perversas e ela amolecera-se a esse contato, e ela tinha a influência dessas entidades perversas, né? Ela permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Quais sensações operam a paralisia da alma? O prazer? A luxúria? Olha, Jesus, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ela deixou de ser morta, então ela também ressuscitou. No encontro com Jesus, Jesus trouxe para Madalena também a vida em abundância. Essa vida que ele pode trazer para qualquer um de nós que saiba ouvir e, ouvindo, saiba reagir àquilo que ouviu, né? Como Madalena fez. Ela não somente ouviu, ela ouviu e transformou a sua vida a partir daquilo que ela ouviu. Aquilo que ela ouviu foi suficiente para que ela vencesse as suas próprias imperfeições. Então, o que ela ouviu trouxe nela uma vontade, uma força, uma coragem mais forte do que as tentações pelas quais ela tinha sido sempre vencida, que era isso, ela permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Então ela estava morta na paralisia da alma. Emmanuel diz que, do ponto de vista do espírito, o morto é alguém que se ausenta da vida, diferente de cadáver, que cadáver é um corpo sem vida. Isso nas palavras do próprio Emmanuel. Então ela não era um cadáver, ela era uma morta espiritualmente, porque se ausentava da vida. E voltou para a vida porque Jesus veio. E ela, encontrando com Jesus, encontrou a vida em abundância. Porque quando encontrou com ela, ela encontrou a força necessária para buscar a sua própria vida. E a semana passada nós falamos do Lázaro, que saiu do túmulo e andou até Jesus. Foi o que Madalena fez também. Que ela permanecia morta nas sensações que operam essa paralisia. Aí Emmanuel diz: entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Um encontro, ouvindo esse chamado, porque as palavras de Jesus, embora ditas de maneira pública, sempre foi um chamado ao coração de quem ouviu essa palavra. Como o Evangelho continua sendo esse chamado, esse vinde a mim. Todo ponto do Evangelho é um chamado aos corações, é um chamado aos sentimentos, para que esse sentimento tenha a postura de Madalena. Claro, Paulo de Tarso também foi chamado às portas de Damasco, e tem vários chamados lindos na história do homem. Mas esse chamado de Madalena foi muito bonito, porque ela tinha mais imperfeições do que Paulo de Tarso. Portanto, se ela tinha mais imperfeições do que Paulo de Tarso, para ela foi mais difícil do que para Paulo de Tarso. Então ela foi um grande exemplo, um grande símbolo de que todos que tenham qualquer tipo de imperfeição podem também ouvir esse chamado. Esse chamado não é excludente, não chama só os perfeitos. Ele não falou que veio para os doentes? Então esse chamado é um chamado universal, é um chamado a todos aqueles que também são vencidos pelas imperfeições, para que eles, ao exemplo de Madalena, consigam vencer suas próprias imperfeições. E bastou esse encontro, porque nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia, no Calvário redentor de sua existência angustiosa. Eu me lembrei de uma frase de Pedro, que a gente vai falar daqui a pouco.
nos atos de negação de si própria. Ela teve que negar a si própria, negar a vontade, o desejo de viver com as suas imperfeições, da sintonia com as próprias imperfeições. Ela teve que superar isso, então ela teve que se diminuir para que aquelas palavras do Cristo crescessem nela e dessem força e vontade para ela vencer tudo aquilo. Porque ela teve a resolução de tomar a cruz da redenção, e caminhar segurando essa cruz. E ela fez isso até o fim da vida. E o Pedro entendeu muito bem isso também, tanto que depois, no primeiro momento, os discípulos até duvidaram que Madalena tinha visto Jesus, porque eles falaram, mas por que ela? Porque eles também não tiveram essa visão profunda desse ensinamento evangélico com o aparecimento de Jesus para ela. Que Jesus não tinha nada que não fosse a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Tudo em Jesus tem um significado profundo. E o Emmanuel tem essa capacidade de trazer para a gente o significado profundo de todos os atos de Jesus. Ele escolhe uma coisa, parece aleatória, parece de menor importância. E de repente ele traz uma coisa simbólica para a gente que a gente fala, puxa vida, que riqueza! Que riqueza é esse evangelho, que riqueza são esses ensinamentos, que riqueza é essa interpretação. Olha o que Pedro falou na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Olha como mostra que ele também entendeu. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e siga. O que ele está fazendo? O que Madalena fez? Afastou da paz, afastou do mal, passou a praticar o bem, buscou a paz e seguiu. Agora, isso é simples assim? Emmanuel diz num texto que ele fala, a indicação de Pedro, é o que ele diz. Parece extremamente simples o que Pedro falou. Afastar do mal, praticar o bem, procurar a paz e seguir a paz. São 4 palavrinhas, né? Parece fácil, são 4 atitudes, parece fácil. Aí ele diz, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Então, afastar do mal, fazer o bem, procurar a paz e seguir, representa um campo imenso de obrigações. São essas as obrigações que a Madalena cumpriu, quando ouviu Jesus. E a gente se diz cristão, participa de solenidades, de cerimônias cristãs há tanto tempo, e a gente não faz isso, não conseguiu ainda viver esse processo. Emmanuel diz nesse texto da indicação do Pedro, não é fácil se afastar do mal, porque o mal está consubstanciado em nós, nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. São imperfeições meio consolidadas em nós, por isso que ele fala que a gente está chumbado na carne, né? Não é difícil afastar de uma coisa que está quase na minha consubstanciada, está quase na minha substância, porque eu estou em sintonia. Era o caso de Madalena, com as imperfeições dela. Ela estava consubstanciada através de várias encarnações nessas imperfeições. Então é difícil afastar desse mal que a gente pratica. Paulo de Tarso falou mais tarde, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Por quê? Mesmo sem querer, ele fazia esse mal porque ele ainda tinha sintonia com esse mal. Ele não conseguiu afastar de vez desse mal. É um grande processo que demanda muito tempo, esse afastamento do mal. Então não é só uma frase. Afastamento do mal é o afastamento das nossas imperfeições. É o afastamento nosso das nossas tentações. É um processo muito difícil. E depois disso, fazer o bem. Aí passar a agir de acordo com esse evangelho. Uma coisa é deixar de fazer e ouvir as nossas imperfeições. No momento seguinte é viver fazendo coisas ditas de bem, que é de acordo com a lei divina. Depois ele falou, procurar a paz. Como é que eu procuro a paz? Procurando viver de acordo com a minha consciência. E quando eu procurar viver de acordo com a minha consciência, eu segui a minha consciência. Então eu vou me afastar do mal, fazer o bem, procurar a paz e continuar seguindo a paz. Permanecer vivendo de acordo com aquilo que me traz a paz. Permanecer vivendo de acordo com a consciência que é lá que está a lei divina em mim.
O Emmanuel diz que é difícil, né, se afastar do mal, porque ele está em sintonia, ele está consubstanciado em nós diante desse tempo todo que a gente vem reencarnando. E também é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais. Então é difícil praticar o bem dentro das nocivas, me fazem muito mal, essas paixões pessoais. As paixões pessoais que a Madalena tinha, que faziam muito mal a ela, e que ela de repente conseguiu superar, conseguiu vencer. Por isso Jesus prestigiou, como um bom mestre, prestigiou aquela aluna que foi brilhante numa aula. Uma aula foi suficiente para ela entender a lição e viver de acordo com a lição. Voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz: é compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual ele não apareceu primeiramente a Pedro, a João ou a sua mãe. É compreensível que as pessoas perguntem: por que não? Aí o Emmanuel diz: todavia, também é razoável que a gente reconhecer, já que a gente não entendeu, agora que foi explicado, que a gente reconheça. Né? É razoável que a gente reconheça que com esse gesto, um gesto inesquecível, com esse simbolismo profundo, com esse gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição que a sua doutrina será para todos os aprendizes o código de ouro das vidas transformadas. A boa nova é a grande notícia que, seguindo esse caminho, a gente pode transformar nossas vidas. Olha que lição! Então isso aqui é evangelho puro, um texto de 20 e poucas linhas é evangelho puro. E aqui a gente encerra esse texto, é um texto bem curto, mas muito profundo. Daria para a gente ficar, né? Mas fica a cargo e a critério de cada um ficar pensando nisso. Como foi a luta da Madalena? Que ouviu o mestre, aprendeu a lição do mestre e praticou a lição do mestre. Logo que ouviu, ela conseguiu vencer tudo aquilo que vencia ela. Ela foi vencida por todas essas coisas. E o mestre trouxe essa força. A lição, o chamado do mestre, trouxe a coragem. Que a gente aproveite esses momentos, que a gente aproveite essa interpretação do Emmanuel, essas leituras do Emmanuel, esses aprendizados do Evangelho, para que a gente também possa acordar e possa também sair desse mundo, dessa sepultura, sair desse mundo dos mortos, que a gente possa receber essa vida em abundância e que a gente possa também entender a lição desse mestre e que a gente possa ser esses alunos, somos esses aprendizes do Evangelho e que esse aprendizado possa nos libertar. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.